Fala rapaziada, o meu aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse modelo de faca bem simpático que é a Caramba! Caramba! Por essa eu não esperava, tá? Você vê que equilíbrio é o forte da Santoku, da linha Centro e Tramontina. Pequenininho, tá dando pra ver? A Santoku, o que é essa faca? Será que vale a pena você ter ela como sua única faca na cozinha? Qual que é a diferença dela para uma faca do chefe? E para você que cozinha em casa, vale a pena ter uma Santoku? Todas essas são perguntas que eu vou responder ao longo do vídeo. Mas antes vamos pro nome, né? Como essa daqui é uma faca que chama faca do chefe e o modelo japonês chama Gyuto, tá? Então aqui ó, faca do chefe, Gyuto. Quando é feita no Japão um pouquinho mais reta, é a Gyuto, na mão do relógio. E essa daqui é o modelo, a faca do chefe, que ele vai ter essa curva aqui, bem protuberante, bem perceptível. A Santoku é uma faca que originalmente, ela, no seu nome, ela traz já as suas funções. San em japonês, então quando você faz judô na escola, ou judô em algum lugar, você vai aprender Ichi, Ni, San. Número 3. Então, San é 3, Toku são utilidades ou virtudes. Então, uma faca com 3 utilidades. Muitas pessoas falam, essas 3 utilidades são cortar, picar e fatiar. E outras fontes também dizem que as 3 utilidades são carne, peixe e frango. Em resumo, tá? Se a gente for olhar nessas 3 preposições aí, nessas 3 situações, se a gente for olhar, ela é uma faca feita para ser versátil. Assim como a faca do chefe, não é uma faca com uma utilidade só. Então, faca do chefe vai servir para tudo. Tem vídeo sobre faca do chefe aqui no canal também. Se você não é inscrito, se inscreva. A Santoku, então, a gente já vê pelo nome e por tudo, toda a estrutura dela, tá? Você vê que é uma faca bem versátil, beleza? Então está pontuado. Se você está pensando em uma faca com uma utilidade só, a Santoku não é para você. Se você está pensando em uma faca com várias utilidades, um bom brilzão, um pau para toda a obra, tá aqui a Santoku. E uma outra diferença muito clara aqui é o tamanho. Muita gente costuma comprar a faca do Chefe 8, é o que eu recomendo para uma primeira faca. Só que Santoku geralmente tem de 5 a 7 polegadas. Essa aqui, ó, dá pra ver que ela tem 7 polegadas, o tamanhozinho dela, tá? E o formato também. Mas antes de falar do formato, então, tamanho geralmente ela é um pouco menor. Um pouco menor é melhor, é pior, o que acontece? Esse tamanho um pouco menor pode te dar uma sensação de mais controle ao cozinhar, um pouco mais de segurança ao cozinhar e pode ser mais prático. Então muita gente fala, eu gosto da Santoku porque ela é pequenininha, prática e tal. Tem essa daqui, ó, 4 polegadas. Olha o equilíbrio da faca. Tem essa daqui, ó, de 4 polegadas, bacana pra caramba, tá? Só que aí 4 polegadas eu já costumo achar um pouco pequeno. Então, de diferença, geralmente o tamanho da Santoku é menor. A ponta, você consegue perceber, entre a faca do chefe, a ponta dela é com essa parte do dorso da faca para baixo, enquanto a do chefe, a faca do chefe vem mais reta, tá? Isso é uma coisa bem perceptível, o que vai fazer com que a ponta da Santoku seja usada de uma forma diferente, tá? Da faca do chefe. E claro, aquele movimento, aquele famoso movimento de você cortar, ó, em sériezinha. A gente costuma falar em inglês rocking motion, mas é um movimento meio guilhotinado. Na Santoku funciona. Na faca do chefe, por ser geralmente mais curva, muita gente diz que funciona melhor e você consegue fazer mais rápido. Mas se você quiser cortar tipo guilhotina, você consegue com a Santoku. Você consegue usar a ponta, porém de uma forma diferente, né? Uma ponta às vezes para pegar aquele miolinho da cebola e tudo. Então assim, vai ser uma faca amigável, de diferença, ponta, tamanho e os alvéolos. Muita gente pergunta sobre os alvéolos, o que são essas bolinhas aqui. Essas bolinhas são bolsões de ar que vão se fazer quando você cortar algum alimento. Então você cortou, por exemplo, um tomate, aquele tomate ficou colado ali, porque ele aderiu na superfície que é reta, que é uma Santoku sem os alvéolos. Se tem essa bolsa de ar, o alimento descola. Sendo bem sincero aqui, não faz uma diferença tão grande. Assim, extremamente sincero, você vai olhar, vai ter uma faca com alvéolo, não vai fazer tanta diferença assim, mas é uma parte da constituição da Santoku. Beleza?
de facas. A gente tem uma dezena de modelos de facas, tá? Uma dezena de Santoku. E, no caso, tá? Aqui eu estou mostrando algumas delas, tá? Em tamanhos específicos. Aqui, ó. Por exemplo, uma Santoku está na faixa dos seus R$3.000 e uma Santoku está na faixa dos R$66. Então, o formato ele vai dizer alguma coisa? Claro, ó. São facas, são espécies do mesmo gênero, né? Que é faca, e facas do mesmo modelo, que é Santoku. Mas aqui, é claro, você vai ter uma performance, uma retenção de fio, e deu muito mais trabalho para fazer essa daqui do que essa daqui. Então, assim, é uma faca que eu diria, hoje em dia, é uma faca popular. Todo mundo conhece, mas pouca gente sabe exatamente quais as características, quais os traços dessa faca e se essa faca é para você. Eu imagino que é por isso que você esteja no vídeo. Beleza? Então, falamos do quê? Falamos de formato, tamanho, dos alvéolos, da ponta, e aí um detalhe específico sobre a Santoku, que em geral é verdade, mas você pode encontrar exemplos de situações em que isso não é verdade. Eu estou tentando olhar aqui, no olhômetro, parece que é real. Vou tentar olhar aqui também. No olhômetro parece que é real, mas é bem sutil a diferença, tá? A galera costuma dizer, tá? E alguns cuteleiros fazem o seguinte, fazem a Santoku mais fina do que a faca do chefe. Por quê? Porque querem que a Santoku seja uma peça mais cortante, tá? E a gente fala de toda a estrutura e da afiação da Santoku. No caso, tá? A faca do chefe, ela pode ser uma ferramenta mais robusta. Por quê? Às vezes pega um ossinho pequeno, alguma coisinha, uma articulaçãozinha, e você precisa colocar um pouco mais de força e precisa de uma peça mais robusta. A Santoku já não foi pensada nisso, ela foi pensada para ser uma máquina de corte preciso, uma faca com corte extremamente preciso. Então, via de regra, pelo livro, a afiação dessa peça aqui é 20 graus e dessa peça aqui, desse modelo de faca aqui, é 15 graus para ela ser mais cortante e, via de regra, ela é mais fina. Não são todas as indústrias, não são todas as cutelarias que fazem isso. Por exemplo, isso aqui é uma Tramontina. Tramontina, ela tem o mesmo tamanho da faca do chefe. Muda só o formato e coloca o véu. Então, o que eu diria? Não é uma diferença que você vai perceber tanto, vai sentir, mas é claro, tá? Eu tenho que pontuar aqui. E aí vem a pergunta, tá? A pergunta final. Vale a pena ter uma só faca e vale a pena ela ser uma Santoku? Eu digo pra você, com certeza. Tá? Por quê? Se você se acostumar com a ferramenta, se você se acostumar com a faca, tá? Se você se acostumar com o Santoku, é até difícil às vezes você usar a faca do chefe. Então, no caso, minha sugestão, se você quer uma faca só, versátil, e tá cansado daquele formato, se é alguém mais estiloso, tá cansado daquele formato convencional do chefe, experimenta usar uma Santoku, que eu garanto que você vai ter uma experiência de faca legal, tá? Uma experiência de uso bacana. Para pontuar, facas custo-benefício, tá? Facas custo-benefício, a Century é uma Santoku custo-benefício, bem construidinha, ó, aqui ela, o centro de gravidade dela tá mais aqui pro meio, tá bebendo água aqui, tá inclinando. Essa aqui tá mais leve, tá? Se você quiser ter uma primeira Santoku muito baratinha, link da Ultracorte, Tramontina Ultracorte. Se quiser uma de entrada, mas aí eu vou falar, uma baita faca, uma baita linha de faca. Mas aqui na Santoku eles não foram tão precisos assim, tá? A faca é boa, mas sendo muito sincero com vocês, tipo, parece que eles recortaram meio que uma faca do chefe. Mas não deixa de ser boa a faca. Entre essa e essa, eu iria de Santoku aqui, ó, beleza? E um detalhe bem legal é que a Santoku não tem guarda, não tem gavião. Isso é bacana. Se quiser uma pra vida toda, o código dela é G80. Vou deixar o link de alguma das peças aqui na descrição, tá? E sobre a fiação, eu falei, em geral a galera usa 15 graus. Eu recomendo usar entre 15 e 20 para qualquer faca, tá? Não tem muito mistério. Além disso, se ficar alguma dúvida, chama a gente no Instagram, @Rei da Cutelaria. É isso, tamo junto, é só o começo e fiquem com Deus.